Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Walter aqui na área. Vamos lá continuar a resolução da prova do ITA 2023, da segunda fase agora com vocês, a questão 3. Questão essa que trabalhou inequações, tanto logaritmo quanto exponencial, tudo numa coisa só. Então vem comigo, já deixa aí seu like, hein? Ó, não vai embora antes de deixar o like. O like é importante, por rapidinho, é só dar um clique aí, porque faz com que o vídeo chegue a mais pessoas e a gente continue aqui produzindo conteúdo de qualidade, que com certeza irá te ajudar. Olha só o que nós temos. Determine o conjunto solução dessa inequação. Beleza, vamos lá. Primeiro, a gente vai analisar quais são as condições para que isso daqui exista, que é o que a gente pode até chamar de condição de existência, que é encontrar os valores de x que deixam a expressão verdadeira, que faça sentido a gente escrever o que está escrito. Bom, primeiro eu posso analisar esse logaritmo aqui, ó, esse cara. Por quê? A gente só calcula log de números que são maiores do que zero. Então, significa que o menos a raiz cúbica menos a raiz cúbica de quem? De x ao quadrado mais 2x menos 3 precisa ser maior do que zero. Legal. Vou multiplicar por menos 1 aqui só para tirar esse menos. Então, isso daqui significa que a raiz cúbica de quem? De x ao quadrado mais 2x menos 3 precisa ser o quê? Menor do que zero. Multipliquei por menos 1, então tenho que inverter o sinal da desigualdade. Vou elevar o cubo dos dois lados. Se eu elevar o cubo dos dois lados, a raiz cúbica vai embora. Então, a gente vai ficar com x ao quadrado mais 2x menos 3 menor que zero. Agora passou a ser o quê? Um estudo do sinal de uma função quadrática. Se você olhar para as raízes, né, ó, se você pegar x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero, eu vou resolver por soma e produto, tá? A soma das raízes é sempre menos b sobre a. Então, nesse caso aqui, a gente vai ficar com menos 2. O produto das raízes é c sobre a. Então, o produto das raízes é c dividido por a. Nesse caso aqui é quem? É o menos 3. Para que a soma seja menos 2 e o produto seja menos 3, basta a gente pegar x igual a menos 3 ou x igual a 1. Observe que a soma dá menos 2, como eu gostaria, e o produto dá menos 3, como eu gostaria. Nesse caso aqui, a gente tem, né, uma expressão do segundo grau, então é uma parábola. Nós temos a concavidade dessa parábola voltada para cima, então a gente teria algo mais ou menos assim, e as raízes são esses números que eu acabei de encontrar. É o menos 3 e é o 1. Eu quero os valores que são menores que zero, então barriguinha para baixo do eixo. Então, bolinha aberta no menos 3 e bolinha aberta no 1. Significa que a minha resposta, qualquer resposta que eu encontrar daqui para frente, precisa estar no intervalo entre menos 3 e 1. Então, a gente vai fazer uma interseção se necessário, tá? Então, a minha resposta precisa estar entre menos 3 e 1. Agora, o que a gente vai fazer? Olhar para tudo de uma vez só. Primeiro, a gente vai analisar a base, 2 elevado a menos x. Isso daqui é a base do meu logaritmo. O que a gente tem que lembrar da base do logaritmo? Ou a base ela é um número maior do que 1, então a base, ou ela é maior do que 1, ou a base do meu logaritmo ela é um número entre 0 e 1, ou seja, maior que 0 e menor que 1. Então, a gente precisa analisar sempre essas duas condições. E aí, a nossa resposta vai ficar em função dessa análise também. Então, vem comigo aqui, não me abandona. Primeiro, eu vou verificar quando que 2 elevado a menos x é maior que 1. Nesse caso aqui, ó, você pode trocar 1 por 2 elevado a zero. Então, você vai ficar com 2 elevado a menos x maior que 1, que é 2 elevado a zero. E aí, como a base aqui, ó, esse cara, é maior que 1, aqui já é estudo de inequação exponencial. Então, eu posso ter que menos x é maior que zero, ou seja, o x tem que ser menor que zero, x tem que ser negativo. Então, para que a base fique maior do que 1, o x precisa ser um cara negativo. Beleza, então a gente vai trabalhar agora com essa expressão para resolver a inequação. Então, eu vou ficar com log de quem? De 2 elevado a menos x, de quem? De menos a raiz cúbica de x ao quadrado mais 2x é menos 3.
Isso daqui, por sua vez, eu quero que fique maior que o log de quem? De 2 elevado a menos x da raiz cúbica de 3. Legal. Como eu estou na condição da base ser maior que 1, então logaritmo, né? Se você tem o log de x na base a é maior que o log de um y na base a e a é maior que 1, então você pode garantir que x é maior que y, porque o meu logaritmo vai ser crescente, bonitinho, então se os logaritmandos, se os logs um é maior que o outro, é porque os logaritmandos um é maior que o outro. Então você mantém a desigualdade. Então nesse caso aqui, a gente vai ficar com menos, porque a raiz cúbica de x ao quadrado mais 2x menos 3 maior que a raiz cúbica de 3. Aí aqui agora é continha, tá? O que a gente vai fazer? Vamos elevar o cubo dos dois lados. Como eu tenho um número negativo, o número negativo elevado ao cubo, ele vai continuar sendo negativo, ou se você preferir, você pode multiplicar por menos 1 dos dois lados. Eu já vou elevar o cubo dos dois lados, então você vai ficar com menos x ao quadrado mais 2x menos 3. Isso aqui, por sua vez, é maior que 3. Tá bom? Então, eu elevei ao cubo dos dois lados. Na hora que eu elevar o cubo dos dois lados, agora eu faço a distributiva desse menos, então vai ficar com menos x ao quadrado, mais, vai virar menos, né? Menos 2x, aí menos 3 fica mais 3. Isso daqui maior do que 3. Posso tirar, né? Jogar esse 3 para cá, então você vai ficar com menos x ao quadrado, menos 2x. Aqui 3 menos 3 vai ficar maior do que 0. Posso multiplicar por menos 1, então a gente vai ficar com menos vai ficar x ao quadrado, mais 2x menor que 0. E aí a gente faz uma análise igual nós fizemos aqui, só que as raízes aqui são mais rápidas, menos 2 e 0. Então aqui, ó, nesse caso, a gente sabe que as raízes são menos 2 e 0, com cavidade voltada para cima também. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais aberto. Então as raízes são menos 2 e aqui o 0. E como eu quero menor que 0, eu quero a barriguinha, e isso daqui entra. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? A minha resposta, olha só, tem que estar entre menos 3 e 1. Então, eu já sei que a minha resposta, ou seja, que o meu x tem que ser maior que menos 3 e menor que 1. Essa é a condição de existência inicial do meu problema. Nesse momento, eu sei que o x tem que ser menor que 0, x menor que 0, e isso que eu acabei de encontrar, x maior que menos 2 e menor que 0. Então, prevalece quem? Se x é menor que 0 e ao mesmo tempo isso, prevalece essa. Então, essa é a resposta que está prevalecendo até o momento. Agora, o que a gente vai fazer? Essa mesma análise, só com a base entre 0 e 1. E aí vai ser o contrário. Ó. Vamos lá, vem comigo aqui. Ó. Vou apagar essa parte aqui, porque a gente não precisa mais dela, já analisamos a resposta. A ideia vai ser exatamente do mesmo jeito, tá? Só que a única diferença, a gente vai trabalhar agora com o 2 elevado a menos x, que é a base, sendo um número entre 0 e 1. Posso analisar da mesma forma, ou seja, 2 elevado a menos x menor que 2 elevado a 0. E dizer isso significa dizer que menos x é menor que 0 e significa dizer que o x é maior que 0. Então, agora o meu x tem que ser maior que 0 e a gente vai fazer a mesma análise. Só que aí o que acontece? Quando você tem o log de x na base A maior que log de y na base A e o A é menor do que 1, claro que o A tem que ser maior que 0, ou seja, a base está entre 0 e 1, então significa que o x ele passa a ser menor do que o y. Então, esse é o estudo do sinal que a gente faz nas inequações logarítmicas. Então, nesse caso, a minha inequação original vai inverter esse símbolo aqui. Isto é, vou fazer direto, tá? Então, menos a raiz cúbica de x ao quadrado mais 2x menos 3, ele vai ser menor que a raiz cúbica de 3. Mais uma vez, eu estou na condição onde a base está entre 0 e 1, e se a base está entre 0 e 1, a gente inverte aqui o nosso sinal no estudo das inequações.
Aqui eu faço o mesmo processo, elevo ao cubo dos dois lados, então a gente vai ficar com menos x ao quadrado mais 2x menos 3. Aí aqui, menor do que 3. Faça a distributiva, vai ficar menos x ao quadrado, menos 2x, mais 3 menor que 3. Posso cancelar aqui o 3 dos dois lados, então a gente vai ficar com menos x ao quadrado, menos 2x menor do que 0. Se eu multiplicar por menos 1 aqui, então a gente vai ficar com x ao quadrado, mais 2x maior do que 0. Aqui a gente vai fazer o estudo do sinal da mesma forma que a gente fez agora de pouco. Então, concavidade voltada para cima. Então, nós temos aqui a concavidade voltada para cima. As respostas, as raízes são ainda menos 2 e 0. Só que agora eu quero que essa expressão fique maior que 0. Então, a gente vai pegar aqui a parte de fora. Não mais pega a barriguinha, pega a parte de fora. Então, o x tem que ser menor que menos 2 ou o x tem que ser maior do que 0. Tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente precisa ter nossa última resposta. Eu sei que o x tem que ser maior que 0 e a gente tem que ter o x menor que menos 2 ou x maior do que quem? Que 0. Só que como o x é maior que 0 e o x tem que ser menor que menos 2 ou maior que 0, quem prevalece? O x ser maior que 0, por causa do e. O e é a interseção. Então agora, pessoal, para finalizar a minha resposta, eu tenho que pegar agora tudo que é comum a essas inequações, ou seja, eu tenho que fazer a intersecção dessas três respostas. Então, nesse caso aqui, ó, perceba comigo que como eu sei que o x tem que ser maior que menos 3 e menor que 1, e eu sei que o x tem que ser maior que menos 2 e menor que 0, e eu sei que o x tem que ser maior do que 0, então basta a gente pegar o x maior que menos 2, maior que menos 2 e menor do que 1 com o x diferente de quem? Diferente de 0. X maior que menos 2 por conta 10, certo? E como ele é ao mesmo tempo maior que 0, mas eu não posso ultrapassar 1, então por isso que o meu x tem que ser maior que menos 2 e menor que 1. Aí, no caso, se você perceber em nenhum deles, nenhuma das respostas, o 0 entrou, então por isso que eu tenho que tirar o 0 da minha resposta final. Então, esse daqui é o nosso conjunto verdade, é a solução da nossa inequação. Beleza? Maravilha? É isso. Espero que você tenha entendido, que tenha gostado aí da resolução. Deixou seu like, não vai embora sem deixar o like. Um super abraço, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!